Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, ditado por Divaldo Pereira Franco. Hoje introduzindo o capítulo de número 42, denominado Prudência. Acho que a gente também pode chamar como temperança, e temperança nesse sentido de tempero, que como um sal mesmo. Se a gente coloca demais, desanda a comida. Mas se também coloca de menos, deixa a comida ali um pouco insossa, sem gosto, né? Então que a gente saiba temperar, né? Temperar as nossas emoções, temperar os nossos atos, os nossos pensamentos, ser prudente. Ou seja, antes de tomar decisões, né? Que a gente possa pensar e nas nossas próprias atitudes, não ir nem para um extremo nem para o outro, que é o que, em geral, a gente costuma fazer. Vamos dar início, então, à lição. Recorre à prudência, sempre que a dificuldade te aponte os tormentosos roteiros. Dificuldade não é apenas obstáculo à frente impedindo o avanço. Há muito problema difícil que se manifesta como ambição portadora de loucura ou desejo de triunfo intermediário do desregramento. Então, olha que interessante, né? Essa é a verdade que muitas dificuldades, muitas provas e expiações a gente vivencia como parte de um roteiro natural da nossa vida, como parte, muitas vezes, de um ciclo dentro de uma mesma vida. Então, essa é a verdade que passaremos por dores, por dificuldades, muitas vezes somos nós criando essas dificuldades. Então, como ele diz ali, né? Quando eu ambiciono muito, né? Ou quando eu tenho esse desejo de triunfo desmedido, isso de algum modo me traz sofrimento e me tira dessa prudência, né? Ou seja, são os meus próprios desejos, as minhas próprias paixões, que pelo excesso, né? Que pela falta de prudência, logo mais me causarão aflições, me causarão dores, né? Então tem muita dor, tem muita aflição que somos nós que estamos hoje semeando no solo da nossa vida, na maior parte das vezes inconscientemente, né? Sem pensar no que a gente faz, sem pensar no que a gente pensa mesmo, né? Muitas vezes a gente está tão inconsciente sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, sobre a nossa própria vida e também no trato ali com o outro, que a gente não percebe o que tem feito, né? A prudência te dirá que todos os que retêm sucumbem dominados pelos valores parados e mortos a que se escravizaram infelizes. E te lembrarás que muitos crimes são filhos da agressão desalmada e da insânia mental, porque supunham estar no dinheiro a solução dos problemas. A mesma coisa, né? Quando eu saio dessa prudência e quando eu quero ter demais e, consequentemente, reter esse patrimônio junto comigo, né? Como diz ali Khalil Gibran, reter é perecer, e é isso, né? De algum modo a gente vai percebendo isso, que todas as vezes que a gente retém, seja o valor amoedado mesmo, seja o dinheiro de uma forma desmedida, seja a nossa própria energia, ou seja, eu me poupo demais, eu quero estar estagnado demais, eu quero estar descansando demais. Essa energia e o dinheiro não é senão mais uma dessas energias. Sempre que eu estou querendo travar a vida, reter, é como se de algum modo eu estivesse perecendo, ou seja, é como se de algum modo eu estivesse morrendo mesmo, né? Para minha alma, para o meu espírito e para essa prudência, porque se eu retenho demais as minhas energias, se eu estou sempre atrás de receber, se eu não quero dar, se eu não quero doar nada, né? Seja uma palavra amiga, às vezes não é nem dinheiro, o dinheiro também é importante, mas às vezes uma palavra amiga, às vezes um conselho benéfico, às vezes só ficar em silêncio escutando outra pessoa, né? O quanto de bem já não faz, né? Muitas vezes a gente está na vida só querendo receber, só se achando merecedor de grandes coisas sem contribuir com essa vida, né? Resguarda-te, pois, na verdadeira posição de quem deseja acertar nas decisões, para que a gente possa, né, vivendo nossa vida, nosso dia a dia, que a gente possa estar sempre pensando em que vida que eu quero levar,
Que decisões que eu estou tomando hoje e que consequências terão essas decisões. Isso é a pessoa prudente, né? Não é um medo, não é um receio, mas como diz Emmanuel, em uma lição muito bonita que chama Busquemos o Equilíbrio, do Fonte Viva, é isso, né? É esse caminho do meio, né? Essa prudência não é senão isso, olha, antes de eu tomar uma atitude, eu tenho que pensar bem sobre isso, né? Não posso guardar demais, mas não posso ser também uma pessoa imprevidente, ou seja, que gasto tudo, que não me importo com o dia de amanhã. Não, de um certo modo, eu também tenho que ser precavido, né? Então, esses extremos, né? Que ou eu me dou demais, né? Eu dou demais também às pessoas. Não sei perceber quando é o momento ali de me retirar um pouco do palco da vida, né? Mas também uma pessoa que, em absoluto, não deseja doar. Então, a gente, em geral, está nesses dois extremos, né? Seja extremamente egoísta, de forma financeira, mas também com o nosso amor, com o nosso afeto, né? Com o nosso próprio tempo, às vezes que é o tempo só para nós, então o tempo acaba sendo ali um companheiro só daquilo que eu desejo fazer, do atendimento dos meus próprios desejos, eu não penso em nada e nem em ninguém. Então a gente vai seguindo para esses extremos, né? Não amado, ama pelo prazer de amar. E muitas vezes a gente passa por isso, né? Passa por essas rejeições, por essas dores, e aí a gente fecha o nosso coração e decide: não vou mais dar nada, e também não vou mais amar. Se quiserem me amar, que me amem, mas eu mesmo não vou amar. E olha o quanto esse reter a perecer, né? Olha, olha essa falta de prudência. E o que será que, ao conduzir a minha vida dessa forma, quais serão as consequências? Será que vão ser tão benéficas quanto parece, né? Então, que mesmo diante das incompreensões, mesmo diante mesmo dos desafios, das tormentas do dia a dia, né, das nossas provas, que a gente possa servir e possa amar, né? Mesmo quando muitas vezes a gente não se sinta amado ou não seja amado mesmo, né? É a gente continuar dando a nossa contribuição, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, mesmo quando o outro não reconhece, mesmo quando o outro muitas vezes é refratário, né? A esse afeto, aquilo que a gente deseja dar e doar, seja o nosso tempo, né? Seja alguma manifestação de carinho. Impossibilitado de atender aos anseios íntimos, contenta-te como estás. Então, olha que interessante, né? Por quê? Emmanuel também tem uma frase muito bonita, que é bem simplória, mas ela é muito verdadeira. A experiência é o que é, e as pessoas são como são. Ou seja, isso mostra que a gente não tem controle sobre as decisões, o comportamento das pessoas. Claro, de algum modo a gente atua, né? Quer dizer, de algum modo as nossas atitudes impactam o outro, mas controle sobre as atitudes do outro, sobre como ele leva a vida, naquilo que ele acredita, aquilo que ele decide viver, né? Muitas vezes a nossa própria vida, a gente não tem condições de controlar se o dia vai ser chuvoso ou não, né? Se as circunstâncias vão aparecer para nós favoráveis ou não, a vida não é assim, a vida é o que ela é, as pessoas são como elas são, e a gente tem que ainda assim saber atuar dando o nosso melhor, né? Então, impossibilidade de atender aos nossos anseios, porque há épocas assim mesmo, em que os nossos anseios, né, em que as nossas metas, em que os nossos desejos não vão ser atendidos. E em vez de a gente se rebelar, que é esse extremo, que é essa falta de prudência, se rebelar contra a vida, contra as outras pessoas, né? De algum modo ali ficar muitas vezes melindrado, né? Ou se sentir incompreendido, ou ver ingratidão nos outros. Não. Olha a justa medida, né? Contenta-te como estás. E sabe por quê? Se é verdade que o dia de hoje não aparece tão bom, virão outros dias melhores, com certeza, porque a vida são esses ciclos, sabe? Esses altos e baixos. Então, sim, muitas vezes a gente viverá momentos de baixa mesmo, e o que nos cabe é esse suportar, né? Claro, cada vez mais entendendo que a gente é responsável, que a gente, apesar de não ter o controle sobre as circunstâncias e sobre as pessoas, a gente tem
tem essa responsabilidade de entender qual é a parte que nos cabe e de nos manter fiéis a nós mesmos nas tribulações, porque é fácil se perder também, né? Então, em vez de suportar com serenidade, em vez de silenciar, qual muitas vezes é a nossa postura, rebeldia, né? É, querer mostrar ao outro o quão ingrato, o quão injusto é toda aquela situação, né? Muitas vezes tentar mudar a vida e aí embaralhar ainda mais, né? Muitas vezes é isso, né? Essa nossa ânsia de querer resolver as coisas, de mudar as circunstâncias, quanto a gente não complica ainda mais um problema, né? Em vez de silenciar, em vez de esperar, em vez de suportar, muitas vezes a nossa postura é de se rebelar mesmo. E a gente percebe que quando viu, é como se diz ali, tá no lamaçal, e quanto mais a gente se mexe, mais a gente se contamina com isso também, né? Não te chegando ao auxílio dos outros, auxilia como possas. Então, muitas vezes a gente vai estar sozinho mesmo, sabe? Então, muitas vezes é, seremos nós a estarmos sozinhos ali no sentido de auxiliar alguém. Então, o que que eu posso fazer? Olha, eu posso dar o meu melhor. Se eu estou aqui sozinho, se não tem outras pessoas para me ajudar aqui junto a essa pessoa, nesta situação, o que que eu posso fazer? Dar o meu melhor, né? Então, que a gente não se sinta assim só, não acuse o universo, a vida e as pessoas de nos fazerem sentirmos sozinhos, né, solitários, não. Continua dando o seu melhor. Não te chegando ao auxílio dos outros, faz você mesmo. Aí a gente vai ver que nessa beleza da vida, de em todas as oportunidades nos dar grandes ensinamentos, sabe o que que a gente vai descobrir? Que a gente pode muito mais. E que servir é muito melhor do que ser servido, né? Emmanuel também tem no Fonte Viva uma mensagem muito bonita, um capítulo muito bonito que chama Quem Serve Prossegue. E é isso, ele fala o quanto muitas vezes a gente fica ali atado ao outro, atado às circunstâncias, porque se a gente não sabe fazer as coisas, se a gente não sabe desenrolar as coisas, né? A vida vai chegando e vai empacando, que a gente não sabe fazer as coisas, a gente não sabe desenrolar, né? E aí essa independência, essa autolibertação de que, claro, a gente vai precisar dos outros, sim, mas no que nos seja possível, que a gente possa dar a nossa contribuição, dar o nosso melhor e saber que é o que tem para aquele momento, né? Se não tem ajuda, tá tudo bem. A gente faz com o que tem, com a ferramenta que tem, com a possibilidade que tem, e a gente vai ver que dentro de nós há potenciais adormecidos e latentes maravilhosos, esperando essas oportunidades de crise, essas oportunidades de não ter quem faça, para que a gente aprenda, né? A gente tem esse potencial de aprender, esse potencial de se superar gigante, imenso dentro de nós. Então, é olhar para essas circunstâncias e falar: olha, isso é mais uma coisa que eu posso aprender, e eu me disponho, eu me abro à vida para aprender isso aqui também, que eu não sabia, mas posso saber a partir de agora. Não vai ser bom, não vai ser perfeito, mas esse é um começo, daqui a pouco eu vou estar ainda melhor, né? Então, muitas vezes, uma pessoa muito dependente, né, que não sabe resolver os seus próprios problemas, a vida acaba colocando uma separação, acaba colocando um divórcio, acaba colocando ali uma morte prematura dos pais, que é para quê? Para essa pessoa se desenvolver na vida, né? Que é para ela perceber também essa oportunidade que a vida nos dá de seguir em frente, de fazer a nossa vida, de construir a nossa própria vida, né? E de despertar esses potenciais maravilhosos dentro de nós. Então, que a gente possa enxergar essas oportunidades que a vida tem, né? Aproveita todas as lições com que a vida honra as tuas horas. Então, veja, se a gente deixasse de ver as coisas como problemas, mas as visse como oportunidades de que tudo eu posso aprender, de que tudo que me acontece, mesmo as coisas mais difíceis, eu posso entender essas mensagens da vida e posso tirar um bom proveito delas, ou seja, depois delas. E muitas vezes até por conta delas, eu me tornei sim uma pessoa melhor, eu me tornei uma pessoa mais forte, eu me tornei uma pessoa mais resiliente, eu me tornei uma pessoa mais preparada para a vida, para os desafios.
Atirar-se à primeira ideia, seguindo inquietado, seria como colocar espinhos na própria senda por onde passarás. Então, veja, né? É isso, muitas vezes a gente é tomado por emoções, né? Tomado ali por grandes emoções, uma raiva muito intensa, uma cólera, né? Muitas vezes a gente sai do nosso centro e o que que acontece? As decisões tomadas a partir desses estados emocionais muito extremos, logo mais, quando passa essa emoção, porque também passa rápido, quando passa esse episódio, porque tudo na vida passa, a gente vai olhar para trás e falar: caramba, se fosse ali um momento de serenidade, se fosse ali um silêncio, que eu tivesse mantido, as coisas teriam sido muito diferentes. Então, que a gente possa usar essa prudência também, né? Quando falar, como falar, será que me cabe falar agora? Será que não é melhor silenciar? Será que não é melhor esperar um momento mais adequado, uma forma mais apropriada de conversar, né? Resolver o problema, o impacto da emoção desvairada é comparável a derramar ácido de efeito demorado sobre a ferida aberta em chaga. É, recentemente eu passei por uma ferida que demorou muito para cicatrizar, mais de um mês, mesmo tomando remédios, e é um pouco isso, né? Esse ácido, né, que compara a gente tomar essas decisões em momentos assim ruins e complicados, esse ácido na ferida aberta, em chagas, gente, quanto que dói, né? Quanto que uma ferida aberta ali, todas as vezes que a gente toca nela, quanto de dor, né? E quanto não abre de novo para curar ainda de novo, para começar tudo de novo. Então, os nossos processos internos também são assim, né? Que a gente possa ir nos curando de nós mesmos também, daquilo que o outro muitas vezes nos traz, mas que a gente pode olhar para dentro de nós e ver qual é a nossa responsabilidade e a forma da gente se curar também, né? Então, aconselho-te com a prudência, antes que o teu passo te leve à delinquência. E olha, quanto de pessoas eu já vi de momentos assim, de momentos na vida, porque tem alguns momentos na vida que eles são assim, divisor de águas, né? E se a gente não souber observar que momentos são esses, muitas vezes é isso, a gente vai sendo só levado a reagir pelas situações, pelas circunstâncias, pelo que o outro nos faz. E quando a gente viu, a gente tomou decisões, escolheu caminhos, disse ou acabou proferindo palavras que depois a gente olha e fala: meu Deus, quanto de fé, o quanto de intranquilidade, o quanto de tristeza, né, ali por vindoura, porque lei da ação e reação, quanto eu não estou destruindo a minha vida, né? Ou quanto muitas vezes aquilo que o outro nos faz, se a gente não souber ter esse centro mesmo, a gente é arrastado. Arrastado pela inconsciência do outro, arrastado pelos momentos de baixo do outro, não. É que a gente possa tomar o barco da nossa vida e conduzi-lo com firmeza para onde a gente sabe que é o porto seguro e é onde a gente quer e deve chegar como ser humano, né? Então, aconselhe-te com a prudência, antes que teu passo te leve à delinquência. Porque é isso, muitas vezes feridos, a gente fere, né? E é bem isso, conheço muitas pessoas que a partir de uma ferida, que a partir de uma dor que experimentou, se tornou um delinquente no sentido de que é, é isso, né? Muitas vezes era vítima ali da situação, mas depois acabou se tornando algoz, né? Então que a gente não fique alternando esses papéis também, né? De que se me feriram, agora o meu papel vai ser ferir, vai ser mostrar, vai ser mostrar a chaga ali do outro. Não, não é esse o caminho. Amanhã devolverás à vida os empréstimos com que a vida te brindou, em forma de recursos passageiros ou provações retificadoras, em nome de nosso Pai. Porquanto os únicos valores contábeis após a morte a seguirem conosco são as ações que nos identificarão no grande amanhecer após o demorado sono. Pelas vossas obras vos conhecereis, eu acho que pode ser assim
um resumo bonito desse último parágrafo. Quando a gente fizer a nossa passagem, o que que vai importar? É, aquilo que estava momentaneamente sobre a nossa administração, seja em forma de recursos financeiros, seja na forma de afeto, seja na forma de um trabalho, seja na forma de compromissos que a gente teve por aqui, né? O que que realmente vai valer, o que que realmente vai contar? As nossas ações. O que a gente fez, né? O que a gente fez a partir daquilo que nos aconteceu. Ou seja, de verdade, a gente vai passar por dores, por desafios, a gente vai passar por incompreensões, faz parte da nossa jornada. O que que vai valer? Qual foi a minha postura? Qual foi a minha ação diante disso tudo? Quais foram as obras que eu construí nesse mundo? Qual foi a administração que eu dei a esse compromisso, a esses afetos, a esse trabalho, a esse dinheiro que está sob a minha responsabilidade? Então, no final das contas, a gente não vai levar o dinheiro, a gente não vai levar os afetos, a gente vai levar o que a gente construiu em nós mesmos e aquilo que a gente despertou e fez, não só na nossa própria vida, mas na do outro também. Então, que a gente possa manter mesmo essa linha, né? Esse pensamento bem claro de que estou aqui para me transformar como ser humano, estou aqui para agir em nome de um bem maior, estou aqui para melhorar, para criar virtudes, para ter valores, né? E para seguir em frente. Todo o resto vai passar, todas as outras coisas passarão e pelas vossas obras vos conhecereis. Que a gente possa todos os dias acordar sabendo que a gente deu a nossa batalha e terminar o dia sabendo que a gente fez o melhor que estava à nossa disposição naquela oportunidade, com aquelas pessoas naquele momento. Então, muito obrigada pela escuta de hoje. Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que tenha trazido alento. Eu espero sinceramente que a gente perceba o quanto de potencial latente tem dentro de nós querendo vir à tona e que a gente utilize essas oportunidades que as horas nos dão para nos transformarmos em pessoas melhores. Eu acho que esse é o maior desafio, mas é a coisa mais bonita que a gente pode fazer por nós e pelo mundo também. Muito obrigada, gente. Bom dia, uma boa semana para vocês. Até lá.